Bom, boa tarde, vamos começar? Em nome da Comissão de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu saúdo a todos, em especial os nossos palestrantes, o Lucas Morado, a Narumi Pereira Lima e o Marcelo Henrique de Ávila. Eu sou o Valdomiro Dalberto, eu sou da empresa Tech Solutions, é uma empresa associada da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e junto com o Celso Azevedo, que também está aqui participando com a gente, da empresa DataH, nós coordenamos a Comissão de Tecnologia da CCBC. A CCBC, ela existe desde 1973, ela é uma organização independente, sem fins lucrativos e mantida pelo setor privado. Ela busca promover a integração e o desenvolvimento de oportunidades entre os mercados brasileiro e canadense, nos seus mais diversos ramos de negócio, e cuida também de iniciativas e projetos sociais, culturais e educacionais, e a discussão sobre a diversidade nas suas mais diversas formas, e também sobre maneiras e políticas de inclusão. A Comissão de Tecnologia, que é a comissão que nós pertencemos, é uma das comissões setoriais da CCBC, e ela tem por missão a divulgação, troca de informações e a busca de expansão de negócios no setor. É uma comissão que conta aí com a participação de cerca de 50 inscritos entre os seus associados, e ela procura tratar de inovação e tecnologia, não somente tecnologia da informação, mas tecnologia nos seus mais diferentes aspectos. Dentre as nossas iniciativas, nós temos os webinars, e este webinar em particular, ele nasceu de uma conversa que eu tive com o Marcelo Henrique de Ávila, e a Tech Solution, que é a nossa empresa, que é a minha empresa, ela trabalha há muitos anos, ela tem uma área que trabalha com risco, combate à fraude, investigações. A gente conhece o Marcelo há muitos anos, e ele, conversando com ele, ele comentou sobre a preocupação crescente que ele tem e os estudos que ele tem feito com relação à fraude documental, no contexto da digitalização que a gente vem vivendo. A gente eu achei o assunto pertinente, levei para a comissão, aprovamos e resolvemos aí patrocinar este webinar. Para completar o time de palestrantes, o Marcelo é um deles, nós trouxemos o Lucas Morado, que é um advogado, e a Narumi Pereira Lima, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, e também perita criminal na Polícia Federal e especialista em documentoscopia. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes e depois vou passar a palavra para o Marcelo, que vai ser o primeiro deles, tá bom? O Marcelo Henrique de Ávila, ele é coordenador geral de inteligência na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia, é auditor fiscal na Receita Federal, possui aí muita experiência em detecção, investigação e combate à fraude e corrupção, participa na atividade de inteligência no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência desde 2003, tem curso superior de inteligência estratégica pela Escola Superior de Guerra e também pelos relevantes serviços que ele já prestou ao país. Ele tem as condecorações da Medalha do Pacificador e da Medalha de Honra ao Mérito Militar. Para puxar o tema para o setor privado, dando mais um viés no assunto, nós fomos buscar numa empresa associada da CCBC, que é a CESNIC Quintino Salinas Advogados, o Lucas Morado. Ele é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito de Entretenimento e Mídias Digitais, pós-graduando em Direito dos Contratos, é colaborador da Comissão de Estudos e Combate à Pirataria da OAB do Rio de Janeiro e é especialista no combate à pirataria e em temas do universo audiovisual. Por último, a Narumi Pereira Lima, eu já falei um pouco dela, mas vamos ao currículo, Ela é vice-presidente na Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, perita criminal da Polícia Federal, especialista em documentoscopia, não precisamos nem dizer por que ela é uma das convidadas ilustres aqui, graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Agronomia pela Universidade do Paraná, tem mestrado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas, especializações em Gestão de Criminalística pela FGV e em documentoscopia pela Academia Nacional de Polícia. Ela também atua como conteudista, professora e tutora
na Academia Nacional de Polícia. Ela é palestrante em eventos nacionais, em diversos eventos nacionais e internacionais. Também é membro do grupo de trabalho, dos grupos de trabalho que estudam os documentos de identificação, como o CNH, carteira de identidade e passaportes, e coautora dos livros Ciências Forenses e Documentoscopia, Aspectos Científicos e Técnicos e Jurídicos, ambos pela editora Milênio. Bom, o tempo de exposição por palestrante vai ser de 15 minutos. A gente abre com o Marcelo, vem o Lucas e a doutora Narumi faz a última palestra. Depois nós vamos abrir para debates e perguntas com 30 minutos. Eu já agradeço a todos a participação e passo a palavra para o Marcelo para que ele inicie o nosso webinar. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Deu um ok. Pode ir, Marcelo, está indo bem. Pode ir, tá, né? Sim. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria aí de agradecer o convite para participar desse webinário, né? E em nome do Valdomiro Dalberto, agradecer à Câmara de Comércio do Brasil-Canadá pela essa oportunidade de trazer um pouco das visões que nós temos como técnicos, né? E que trabalham um pouco com essa problemática aí da fraude documental. Eu gostaria de esclarecer de início, como ponto importante, que os pontos de vista que eu expressar aqui durante esse webinário são de cunho pessoal, lógico que baseados numa experiência técnica e profissional, mas são de cunho pessoal e não representam a visão da instituição na qual eu trabalho, que é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Esclareço também que não sou especialista em documentoscopia ou análise de fraude documental. A minha experiência é no campo enquanto auditor fiscal da inteligência na Previdência e Trabalho, e tenho também, agora estou concluindo um curso de especialização em altos estudos em defesa também. Então, com base nessa experiência, é o pano de fundo da minha exposição. Então, um breve sumário, nós vamos fazer uma pequena introdução, buscar caracterizar um pouco do que a gente chama de fraude documental, abordar a fraude também como um fenômeno global, analisar um pouco dos impactos nas políticas públicas, por fim, traçar algumas considerações finais. A fraude documental, ela esteve presente aí na história do país, né? Se a gente pegar os exemplos das antigas práticas de grilagem, em que se colocavam títulos de propriedade rural, por exemplo, propriedade territorial, em gavetas e colocavam juntos grilos para que isso criasse um tipo de envelhecimento na documentação para dar um ar de autenticidade nesses documentos. Também é muito recorrente a fraude para justificar o absenteísmo laboral, né, a falsificação de atestados médicos, a prática do estelionato utiliza maciçamente de documentos falsos, e sem falar das fraudes contra o poder público, as fraudes contra a Previdência, assistência social, os benefícios trabalhistas e os benefícios sociais de uma forma geral. Então, todo esse tipo de fraude causam impactos nas políticas públicas e também nas relações sociais, né, na vida privada das pessoas. Esse problema está conectado com outras graves ameaças, como nós vamos demonstrar. Existe, e é um problema que torna ainda mais crítico essa problemática, há uma pouca sensibilização para essa questão da fraude documental, até porque não se trata de crime violento, é um crime de pouco potencial lesivo, né, fisicamente falando. Então, a tendência é não haver muita sensibilização e, muitas das vezes, ela está associada a outros ilícitos mais graves que, de certa forma, absorvem a gravidade da fraude documental. E, por fim, tem uma questão de vulnerabilidade documental que é importante ser ressaltada nesse contexto brasileiro e que boa parte disso é devido a um arcabouço jurídico que não traz um mínimo de requisitos
em relação à segurança documental e daí decorrem riscos para a atividade econômica, para a atividade pública, né, e para as relações sociais também. O documento que a gente chama, né, da fraude é do documento. A gente considera como um registro material que tem validade como prova no universo jurídico. Então, esse é o escopo da fraude documental, né? E por esse motivo, por ser meio de prova, é necessário que os documentos públicos e privados tenham fé pública. Que é o quê? É a necessidade que a coletividade tem da legitimidade dos documentos que fazem prova no universo jurídico. E é uma questão, a fé pública traz, então, uma questão da segurança jurídica das relações sociais. E a segurança jurídica das relações sociais, por fim e ao cabo, é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando no Estado democraticamente organizado, e o direito é a base desse Estado, é preciso que haja a fé pública dos documentos e haja essa segurança jurídica. E, nesse sentido, então, uma definição que a gente poderia trazer de fraude documental seria uma ação humana antijurídica que atenta contra a fé pública, gerando um estado de insegurança jurídica, pela desconfiança coletiva, né, na legitimidade dos documentos públicos ou particulares enquanto instrumentos probatórios no universo jurídico. Basicamente, isso aí é um empréstimo, digamos assim, do Código Penal, né? O doutor Lucas aí vai poder abordar isso um pouco mais, mas ela tem 3 vieses: a fraude material, que é a falsificação física mesmo do documento, a ideológica, que é a falsificação do conteúdo dos documentos, que muitas vezes são legítimos, mas apresentam um conteúdo falso, e a falsidade pessoal, que é também conhecida como falsa identidade, né, que é o fato de a ação em que uma pessoa se passa pela identidade de outra. No campo da inteligência também, e aí vamos falar no campo até do nível de segurança nacional e defesa nacional, a Política Nacional de Inteligência traz uma série de ameaças que constituem, que atentam contra a integridade da sociedade e do Estado. O combate dessas ameaças é necessário para que o Estado, como um todo, tenha uma condição de segurança, e no sentido mais amplo do termo, não só segurança pública, mas de segurança em nível nacional. E aí, na Política Nacional de Inteligência, existem algumas ameaças. Nós destacamos aqui, por exemplo, a criminalidade organizada, que é identificada textualmente na política, a corrupção, que eu não preciso nem detalhar aqui, os senhores devem ter aí, estão vendo aí, né, os noticiários da TV, os casos de corrupção que assolam o país. O terrorismo, né, que em âmbito mundial também é uma ameaça, e outras ameaças como ações encobertas, espionagem, sabotagem, que podem atentar contra a segurança do Estado brasileiro. Então, essa é a Política Nacional de Inteligência, essa traz esse arcabouço, né, que para sinalizar o sistema brasileiro de inteligência, a que ele tem que estar 24/7 atento na coleta de informações para poder assessorar os decisores numa ação preventiva à ocorrência de incidentes relacionados a essas ameaças. E no âmbito da política nacional, não existe nenhuma menção em relação a ameaças transversais, a não ser a lavagem de dinheiro. E é uma coisa que é importante destacar, que apesar de não estar textualmente indicada na política nacional, ela tem correlação com todas essas ameaças que estão expostas aí. Em âmbito global, e aí vamos aqui caracterizar a ameaça enquanto essa natureza global dessa ameaça, que é a fraude documental, documentos aí dos quais o país, inclusive, é signatário e ratificou o seu compromisso, né, no combate por exemplo, a criminalidade organizada transnacional, por meio aí da Convenção de Palermo, do início da década passada, ratificada pelo país no início da década passada, também o protocolo adicional de tráfico de imigrantes, que está relacionado à Convenção de Palermo, e a Convenção também de Mérida,
de Mérida, que foi assinada no México, né, e que foi também ratificada pelo país no início da década passada, meados da década passada, em 2006. Ambos acordos, instrumentos jurídicos internacionais, eles preveem a necessidade dos Estados-partes, os Estados que são signatários, de um compromisso de combater a fraude documental, especialmente na adoção de medidas preventivas e de fortalecimento e robustecimento dos documentos de viagem, que são passaportes, e também dos documentos de identificação. Já reconhecendo a importância, né, dessa ameaça transversal, que é a fraude documental, no cometimento tanto das ações da criminalidade organizada, mas também no cometimento dos atos de corrupção. Mais recentemente, aí a gente pega aqui, são evoluções que ocorreram nesta década, especialmente na Europa. Vocês vão se lembrar aí dos atentados terroristas em Paris, em novembro de 2015, em que, a partir dessas ocorrências e a partir dos achados das investigações que foram feitas sobre essas ações terroristas, identificou-se que parte dos terroristas, parte dos atores ali, que perpetraram aqueles ataques, entraram em território francês utilizando-se de documentação falsificada, de passaportes sírios falsificados. E se aproveitaram ainda daquele fluxo migratório em massa que ocorreu, né, em 2015, dos anos anteriores ali, para que, de certa forma, facilitou a entrada desses agentes que perpetraram aqueles atentados. E isso levou uma reflexão do problema, levou a reflexão do problema para um nível mais estratégico de Estado, enquanto ameaça aos Estados, né, que compõem a União Europeia. E, nesse sentido, a Polícia Europeia, a Europol, ela começou a elaborar estudos e realizar avaliações dessas ameaças e identificou, então, entre as ameaças criminais transversais, a fraude documental. Além da fraude documental, a Europol também identifica a lavagem de dinheiro e o comércio eletrônico de bens e serviços ilícitos, que são ameaças que facilitam, impulsionam a engrenagem do crime organizado e de outros graves delitos, e são exemplos desses delitos o tráfico de pessoas, que é muito sério, um problema seríssimo, humanitário muito sério, contrabando de imigrantes, e isso tem esquemas criminosos, organizações criminosas atuando em toda a Europa, especialmente ali na região da Grécia, do Mediterrâneo, em que há um fluxo migratório muito grande, na própria lavagem de dinheiro, como instrumento, né, na criação de empresas de fachada e outras situações, na corrupção, crimes financeiros, crimes ambientais, tráfico de drogas, terrorismo, ou seja, uma gama de graves delitos que são facilitados pelo uso dos documentos falsos. E, crescentemente, esses documentos, essa indústria da documentação falsa tem se utilizado de meios eletrônicos para comercializar os seus produtos. E um pouco das vulnerabilidades documentais. Vamos aqui trazer um exemplo bastante emblemático de uma ocorrência no estado do Sergipe, que um cidadão tentou dar um golpe na instituição financeira e, na falsificação da sua RG, ele adicionou a foto do Jack Nicholson, né, um ator americano, e tentou enganar, só que ele foi pego. A Polícia Civil fez a prisão desse cidadão. No âmbito do combate à fraude previdenciária e trabalhista, eu vou trazer alguns exemplos aqui também para vocês poderem perceber o impacto desse problema. Essa aqui foi uma operação que ocorreu em 2016, né, da Força Tarefa Previdenciária, em que foi identificada uma situação de um falso viúvo que tinha falsificado toda a documentação de 20 falecidas, né, esposas falecidas, e recebia mensalmente, por esses 20 benefícios, pensões por morte, R$90 mil, um prejuízo aí de quase 10 milhões de reais. Mais recentemente, em 2018, foi também desarticulada uma organização criminosa pela Força Tarefa,
em que utilizava-se de dublês de doentes para obter o benefício na época chamado de auxílio-doença. Eram falsificados atestados médicos que comprovariam essas supostas doenças, eram falsificados documentos de identidade desses dublês, e havia situações, como a foto dessa senhora aí, que inclusive é uma reportagem que foi publicada pelo Fantástico, em que ela passou por uma perícia como dublê em 100 ocasiões, e aí com a obtenção de benefícios previdenciários. Outra operação muito grande, essa operação aqui ocorreu no Piauí. Vocês podem ver aí a quantidade de cartões de benefício apreendidos, a quantidade de documentos de identidade que estavam em fabricação, verdadeira fábrica de documentação falsa, que foi desarticulada, 26 milhões de prejuízo ao INSS. E um balanço aí dessas investigações, só para vocês terem uma ideia do impacto. 83% das operações especiais realizadas nesse período, de 2014 a 2020, foi identificada documentos falsos, né? São quadrilhas que se utilizam da falsificação documental, das quais 158 organizações criminosas utilizaram-se de identidades, cédulas de identidades ou registro civil falsificado. E só de cédula de identidade, praticamente 1/3 dos casos investigados. O prejuízo aí, só com essa amostragem, que é uma amostragem que representa uma quantidade pequena do que é fraudado, 828 milhões de reais de prejuízo, mas a desarticulação desses esquemas possibilitou uma economia estimada da ordem de 2 bilhões. Só para ter uma percepção do custo de oportunidade da gente ter um sistema de identificação civil seguro, robusto. Não se restringe só o problema à área previdenciária, nós temos problemas também de outros crimes. Aqui é um exemplo do combate feito pela Polícia Federal com a inteligência do IBAMA, a Operação Tokens, em que houve uma desarticulação de um esquema de fraudadores que falsificavam a documentação de funcionários do IBAMA para, então, obterem certificados digitais e entrarem no sistema do IBAMA para liberar os embargos ambientais que existiam em algumas propriedades rurais, que impossibilitavam os proprietários, né, de fazer algum tipo de contrato ou mesmo alienar esses imóveis, com impactos também ao meio ambiente. De forma que ela tem essa transversalidade, a fraude documental, horizontalidade. E a preocupação muito grande é com relação à transformação digital, né? O impacto disso no processo rápido de transformação digital por que estamos passando. A estratégia de governo digital, ela tem uma meta aí de digitalização de 2020 até 2022 de 100% dos serviços públicos, e ela inclui aí o conceito da identidade digital, né, que é um contraponto ao sistema de identificação civil. Existe ali medidas de mitigação relacionadas à interoperabilidade e integração de bases de dados, né? Está previsto aí a integração do cadastros básicos de cidadão de várias instituições. O pano de fundo também disso aí é o decreto 1046, do compartilhamento de dados da Administração Pública Federal, e a criação do cadastro básico do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Existe também uma regulamentação para a digitalização de documentos públicos e privados, mas em que deixa uma série de lacunas em relação à digitalização daquele documento que eventualmente é falso, né? E aí fica a pergunta, o foco está nos padrões técnicos de digitalização dos documentos e de metadados mínimos. Como evitar a digitalização de documentos falsos, né? Essa é uma lacuna que fica no processo de digitalização. Um complicador desse cenário é a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, e que ela traz uma série de garantias para o cidadão em termos de proteção dos seus dados pessoais e que, de certa forma, traz alguns limites até para a verificação da identidade e a prevenção à fraude. Existe uma certa excepcionalização com relação a esse processo da identificação e autenticação de cadastros de sistemas eletrônicos, mas, mesmo assim,
existem limites que não estão ainda bem claros em relação até quando o Estado pode se aprofundar no cruzamento de informações para aferir a autenticidade da identificação, né, do cidadão. Como foi exposto, né, o problema realmente é uma ameaça. A fraude documental ela tem uma distribuição horizontal e ela permeia vários tipos de delitos, facilitando a consecução desses delitos. E isso traz uma série de consequências, não só para o Estado, mas também para a sociedade como um todo. São sérios prejuízos financeiros, por exemplo, que os bancos têm com a fraude documental. Não é divulgado porque a política das instituições financeiras não divulgarem esses números, mas os impactos são grandes e os investimentos em segurança são proporcionais a esses impactos. Então, atenta contra a segurança jurídica, né, das relações entre os cidadãos e o Estado, entre os cidadãos entre si, e afeta também as políticas públicas de uma forma bastante considerável. Existe uma falta de sensibilização para o problema e, em decorrência disso, há também pouca preocupação nos projetos, né, nas políticas públicas em relação ao problema. A gente percebe até uma certa falta, até, não sei se é muito forte o termo, mas me parece uma falta de alinhamento entre as políticas públicas, e isso traz uma série de consequências para o Estado. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria apresentar. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, peço desculpas aí, mas porque a gente, quando trabalha num assunto, acaba se empolgando, né? Eu peço desculpa pelo avançar um pouco do tempo. De maneira nenhuma, Marcelo. Mas aí, durante o debate, a gente vai poder voltar e detalhar algo que não tenha ficado claro. Muito obrigado. De maneira nenhuma, Marcelo. Aí só você já colocou aí, já nos colocou na página aí da gravidade do problema. Eu vou pedir então para o Lucas aí assumir o comando aí, para a gente seguir, e depois na parte de debates a gente aprofunda o assunto. Vamos lá, bom dia não, né? Boa tarde a todos. Queria agradecer de início à CCBC pelo convite, ao Miro pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Como o Miro já adiantou, sou advogado, faço parte do Seisnic Quintino Salinas Advogados. A gente tem escritórios no Rio, em São Paulo, em Los Angeles, em Brasília. É um prazer imenso poder estar aqui e compartilhar esse debate tão rico e tão presente nos dias atuais, especialmente num contexto de pandemia, né? Quando estava conversando com o Miro, eu pensei o que eu poderia complementar a falas de palestrantes de tão alto gabarito quanto esse com quem eu divido a mesa. E aí eu pensei em trazer a ponderação para o lado privado, né? Para a gente poder entender o que acontece também na iniciativa privada, né? Então, de início, eu acho que a gente pode, assim como o Marcelo trouxe, né, a definição de fraude, eu fui um pouco mais genérico, eu vou na definição de fraude do dicionário, né? Então, um ato de má-fé que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém, né? E a gente verifica que a própria legislação ela tem uma preocupação de caráter de direito público muito maior do que de caráter de direito privado quando a gente fala de fraude. É simples quando a gente olha verificar que a palavra fraude ela aparece 29 vezes no Código Penal, mas ela aparece apenas 8 vezes no Código Civil. Então, pensando que o Código Penal ele é de 1940, a gente já vê que a administração pública, né, tem uma preocupação muito maior, a administração pública e o direito público tem um foco muito maior na fraude e várias das suas previsões e faces, né? E o que aconteceu desde 1940 até hoje e o que mudou, né? E aqui eu trago 2 posicionamentos de autores brilhantes, né? O Zygmunt Bauman, ele fala que a internet facilita demais, incentiva e inclusive impõe o exercício incessante da reinvenção, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais vê, especialmente num contexto de pandemia,
é a necessidade de reinvenção. A reinvenção do empresário, a reinvenção do governo, a reinvenção das pessoas, né? O que valia antes não vale mais. E o Beck diz que o risco amalgamou o conhecimento com o não saber dentro do horizonte semântico da probabilidade. E dentro das relações privadas, como é que a gente trabalha o risco junto da reinvenção, né? Para isso, a gente usa, na verdade, um instrumento chamado contrato. O contrato, ele é ele é um instrumento utilizado para a divisão de risco entre as duas partes no negócio. Essa própria noção, ela teve um enfoque maior, inclusive, com a Lei de Liberdade Econômica recentemente aprovada pelo Congresso. E aí, falando especificamente sobre plataformas, né, a própria necessidade de reinvenção, ela não só é uma reinvenção do que é entregue, então não só é uma reinvenção do modelo de negócio, mas da forma de entrega do negócio. Então, quando a gente para pensar que, na verdade, a principal, na verdade, diferença entre esses dois modelos, né, o tradicional e o modelo de plataforma, é o digital, né? É a tecnologia. E a tecnologia, ela expande o alcance, a velocidade, a conveniência e a eficácia das plataformas. E como é que isso tudo vai acabar conversando com esse tema de fraude e o tema no direito privado, né? Então, o contrato, ele é o negócio jurídico, né? O contrato, ele é a corporificação de um negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele tem alguns elementos, dentre eles a manifestação de vontade livre e consciente. O agente que celebra esse negócio jurídico, ou seja, a pessoa que está ali, ela precisa ser capaz e legitimada para aquilo. O objeto, ele precisa ser lícito, possível e determinado. E a forma daquele negócio jurídico, ela precisa ser livre ou ela precisa ser prescrita em lei. Então, como é que a gente avalia a manifestação livre e consciente? Como é que você tem certeza de que aquela pessoa com quem você entrou, por exemplo, num contrato de compra e venda de um carro, como é que você sabe que ela quis realizar aquele negócio com você? Uma das formas de comprovar isso é através da assinatura da pessoa e outra é através de testemunhas. Então, por exemplo, não necessariamente um contrato ele precisa ser escrito. Um contrato ele pode ser verbal. Como é que se faz prova? Marcelo falou na questão da fraude documental, né? E o documento como meio de prova. O documento é um excelente meio de prova. E de um contrato verbal não teria documento, então você faria a prova com testemunhas. Agora, se você tem o documento escrito, como é que você comprova que aquele contrato foi celebrado entre a parte A e a parte B? Você olha para a assinatura. Se está constando a assinatura da parte A e a assinatura da parte B, você consegue saber que foram aquelas duas partes que entraram nesse contrato. E, como muito foi dito aqui pelo Marcelo, a fraude documental, ela veio para ficar, a gente tenta erradicar e ela está cada vez mais forte, a fraude documental ela também evoluiu, né? A tecnologia permitiu documentos fraudados cada vez melhores, né? O que dificulta o trabalho da Narumi, né? E aumenta a necessidade do trabalho do Marcelo de investigação e combate, né? E como é que a gente pode mitigar isso e como é que a gente já enxerga o setor privado na tentativa de mitigação dessa vulnerabilidade? O setor privado aplica também no uso da tecnologia, né? Então, se a tecnologia é usada pelo fraudador, o setor privado também vai aplicar na tecnologia para tentar mitigar essa fraude. Então, a gente tem hoje, por exemplo, os bancos, eles usam um duplo fator de autenticação, né? Quando você vai fazer uma transação pela internet, o banco não só pede alguma coisa que você sabe, que é a sua senha, mas a depender da política do banco, a depender do numerário da transação, ele requisita também algo que você tem, que é o token, né? O númerozinho que aparece lá no aplicativo do celular, ou antigamente aquele token físico, né? Que muita gente inclusive carregava no chaveiro. Uma outra tecnologia que vem sendo usada é a foto. Isso aconteceu comigo até, me surpreendeu na época
Eu achei uma ferramenta interessantíssima. Quando eu fui fazer a compra do meu carro e fazer o contrato de financiamento, o vendedor da loja, da concessionária, ou seja, o vendedor da concessionária estava celebrando comigo um contrato de financiamento. Nem a financeira ele era, né? Mas estava ali representando. E ele pediu para tirar uma foto. Eu perguntei, mas para que a foto? Ele falou, não, a foto ela vai anexa ao contrato, porque se houver qualquer questionamento futuro desse contrato que não foi o senhor que assinou, a gente pode comparar com a identidade que eu tirei xerox aqui, que é anexo ao contrato, com a sua foto, né, para comparar a foto da identidade com a sua foto e, caso venha a ter um questionamento futuro, comparar essa imagem, essa fotografia, com a pessoa que está realizando o questionamento. Então, isso já tem alguns anos, então a gente vê que a tecnologia, né, já vinha, nessa época, contribuindo para a mitigação de vulnerabilidade. Conferir a identidade também é um dos fatores que ajuda. Ele não é certo, até porque para ter a certeza de que um documento ele é autêntico, a gente precisa de uma perícia. A doutora Narumi vai entrar nesse tema, especialista nisso. Mas ajuda, né? Se você fazer uma mínima conferência documental, ajuda bastante na hora de você mitigar a fraude, né? E aí a gente entra no cerne da questão da assinatura, né? Que é algo que é muito fraudado. E a gente tem um modelo tradicional, um modelo antigo, né? De uma assinatura física e um modelo que evoluiu muito rapidamente, especialmente no contexto de pandemia. A gente vê as empresas, vários clientes nossos, fazendo uso, que é da assinatura eletrônica, né? E aí a gente pode comparar a assinatura eletrônica com algumas modalidades antigas não, algumas modalidades da assinatura física. Você tem uma opção na assinatura eletrônica de fazer a utilização da plataforma, seja ela qual for, onde você envia o documento por e-mail para o e-mail da pessoa com quem você está contratando, né? Envia o contrato, e essa pessoa ela faz uma assinatura, na verdade ela clica um OK, não necessariamente a imagem que entra no documento é a imagem da assinatura daquela pessoa, como no documento de identidade, mas existe essa possibilidade, esse contrato está considerado assinado. Essa seria a forma mais, entre aspas, fraca da assinatura, né? De você comprovar, né? Trazendo para o meio físico, seria a mesma coisa que você entregar um contrato para uma pessoa e ela assinar fora da sua vista, né? E ela te devolver dizendo que aquela assinatura é dela. Uma segunda forma de reconhecimento de firma seria utilizar uma outra forma de assinatura eletrônica seria um segundo nível de proteção, onde você tem um cadastro mínimo e comprovado, né, que aquela assinatura é daquela pessoa. Então, eu, Lucas, por exemplo, tenho um cadastro numa plataforma de assinaturas onde tem ali vários dados meus, né? E eles são atrelados à assinatura digital. O Miro depois pode explicar para a gente melhor como é que essa parte tecnológica funciona, mas os dados eles são agregados nessa assinatura e eles passam a ser parte desse documento. A doutora Narumi também pode entrar um pouco melhor nisso. E isso seria comparado, vou botar aqui entre aspas, né, comparado a uma assinatura física com reconhecimento de firma por semelhança, né? Que é aquele onde você vai ao cartório de notas e o responsável ele observa a assinatura que está prevista no documento, ele olha para a tela dele no computador e, por semelhança, ele julga se aquela assinatura é a mesma ou não. E o terceiro nível, né, de segurança seria a gente utilizar a assinatura eletrônica com base a assinatura eletrônica feita com o famoso token, né, que seria um instrumento de validação da identidade pelo ICP Brasil, por exemplo, né? Isso é novidade, isso está cada vez ficando mais popular, mas a gente vê que isso é antigo, porque o processo eletrônico, por exemplo, nos tribunais, eles já fazem uso da assinatura eletrônica pelo token já há alguns anos, né? Então, todo advogado, por exemplo, ele usa o token para fazer a assinatura das suas petições eletrônicas. A comparação do meio tradicional, do meio antigo, seria o reconhecimento de firma por autenticidade, né? O reconhecimento de firma por autenticidade seria quando você comparece ao cartório e assina o documento na presença
do tabelião, né? Na presença do responsável pelo cartório, e ele aí sim autentica, né? Ele certifica que aquela pessoa, o Lucas, que entregou aquela identidade que diz Lucas, que tem a foto na identidade, que é a mesma, representa a pessoa que está ali assinando, foi quem assinou aquele documento. Então, fazendo essa comparação, a gente teria essas seis hipóteses, né? 3 do meio tradicional, 3 do meio eletrônico, para fazer essa mitigação. E aí a vulnerabilidade ela vai de acordo com cada necessidade de cada ente privado ou de cada pessoa, né? E para encerrar, falar das consequências, né? Por que o cuidado na conferência de assinaturas, por que o cuidado empresarial na hora da escolha do modelo de assinaturas que vai ser utilizado, especialmente se for um modelo digital, ele é importante? Porque a consequência é você anular aquele negócio. A consequência é perda de receita, ou além de perda de receita, pior ainda, você ter um prejuízo, né? Então, você presta um serviço, você entrega aquele serviço ou aquele bem a um fraudador, e na hora que você vai cobrar, você encontra uma pessoa de bem que não tem a menor ideia do que aconteceu e você não consegue efetuar essa cobrança dessa pessoa que está de boa fé, né? Dessa pessoa que foi fraudada. Então, o prejuízo, que o Marcelo falou bastante, né? Dos impactos financeiros no setor privado, eles também existem no setor público. Como o Marcelo falou, eles são muito menos divulgados, mas eles também existem. Porque imaginem vocês que cada contrato que é fraudado são serviços prestados que não são pagos, né? Então, cada vez mais a gente tem um passivo maior caso a empresa não foque, não invista na tecnologia para verificação de fraudes. Era isso, espero que tenha sido claro. Agradeço muito pelo tempo. Miro, estou aqui à disposição para as perguntas e respostas no final. E se tiverem alguma pergunta mais específica, está aí o meu e-mail. Fiquem à vontade, estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Lucas. Aí você até tem as perguntas entrando ali no chat. Se você der uma olhada ali, eu já vi que tem algumas que vão cair direitinho para você. Mas vamos passar agora para Narumi e depois a gente vai para o debate. Por favor, doutora Narumi, assuma aí. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Já estão vendo a tela? Sim. Bem, é que eu não vejo nada aqui. Primeiro, eu queria agradecer ao Miro e à CCBC pelo convite para a nossa participação aí no evento. É um assunto bem interessante. Agradeço também o Marcelo, que é uma pessoa que eu conheci por acaso e que a gente vem mantendo contato aí, tentando caminhar junto nessa nossa luta quase inglória, não é? Mas com certeza longa. E aproveitar também aquilo que o Marcelo falou, que o que eu vou falar aqui é uma visão bem pessoal minha, não necessariamente da polícia, não é? Mas que vem desses anos de trabalho, de experiência aí na parte de documentos, não é? Eu queria começar falando sobre o nosso trabalho aqui no Serviço de Perícias Documentoscópicas. Aqui a gente faz análise de documentos, não é? Todo tipo de documentos. Os nossos exames a gente divide em 3 grandes áreas. Primeiro são os grafoscópicos, ou seja, análise de assinaturas e outros manuscritos. Depois os exames mecanográficos, onde a gente vê impressões, todos os tipos de impressão, carimbos e datilografias, inclusive. E depois a parte dos exames documentoscópicos, propriamente ditos, principalmente buscando verificar a autenticidade e eventuais alterações, né? Aqui a gente analisa todo tipo de documentos, desde documentos de identidade, documentos bancários, dinheiro também para nós é um documento, como contratos, procurações, títulos da dívida pública, né, etc. Eu queria fazer uma diferenciação aqui entre documentos físicos, eletrônicos, digitais e digitalizados, porque a gente percebe que há uma certa confusão nesses conceitos.
porque não existe, eles não são pacificados, não existe exatamente um consenso nisso. Então, isso que eu escrevi aqui, que eu vou falar, são conceitos meus, que a gente pode discutir, não é? E pode aprimorar, claro. Primeiro, os documentos físicos são aqueles que possuem um suporte físico, seja suporte de papel, seja suporte polímero, ou qualquer outro tipo de suporte, porque, como eu falei, para nós, documento é qualquer coisa. Se tiver uma porta com alguma coisa escrita, para nós aquilo é um documento, tá? E que é apresentado nessa forma física também. Já o documento eletrônico é um documento físico que possui um circuito integrado embarcado e que interage com o meio externo por meio desse circuito. Ou seja, por exemplo, passaporte eletrônico, né? Hoje o passaporte brasileiro é eletrônico, ele tem um chip dentro dele e através desse chip que o passaporte se comunica com as máquinas leitoras, com os sistemas de imigração de todos os países, né? E faz essa transmissão de dados do titular do passaporte. Mas até, por exemplo, esses cartões de passe de ônibus, cartões de acesso, todos eles são documentos eletrônicos também. Os cartões bancários também, não é? Já documentos digitais são documentos que não possuem suporte físico, sendo apresentados somente em meio digital, como arquivo embarcado ou não em um dispositivo eletrônico, porque a gente já tem documentos que não tem nenhuma interface física, né? Documentos que hoje estão armazenados somente nas nuvens, né? Inclusive a ICAO, que está agora lançando brevemente uma especificação para documentos de viagem digital, já prevê um tipo de arquivo que ele só existe na nuvem, não necessariamente ele vai estar armazenado dentro de um smartphone, não é? Como exemplo de documento digital, a gente pode falar sobre a CNH, que eu falo sempre que o nome está errado, não é CNH-E, não é, porque não é eletrônica, ela é digital. A gente tem outros tipos, né, como o título de eleitor também, digital, alguns conselhos também estão lançando as suas versões digitais de documentos, e também, por exemplo, o DNI também é um documento digital. Já o documento digitalizado é aquele que possui um suporte físico, ele existe ou existiu num formato físico, mas que passou por um processo de digitalização, seja escaneamento, seja foto, sendo apresentado na forma virtual, aí, por exemplo, arquivos formato PDF ou imagens microfilmadas, aí, por exemplo, um cheque, a gente sabe que os cheques, eles são microfilmados, depois são destruídos, não é? Então, muitas vezes, se um cheque ele tem que ser analisado, a gente só recebe a imagem microfilmada dele, ou seja, é um documento digitalizado. Esse aqui também é um outro tipo de documento digitalizado, uma cópia Xerox, é uma digitalização de um documento, não é? Por aí a gente já vê que na digitalização a gente perde uma série de elementos que a gente usa na análise documentoscópica, grande parte dos elementos que a gente analisa são perdidos, principalmente na análise grafoscópica, mas também na análise mecanográfica. Então, se eu olho para uma cópia dessa, eu não posso dizer qual o processo de impressão que foi feita essa nota fiscal. Tá? A gente consegue avaliar outras coisas, mas muitas coisas se perdem, principalmente considerando qualidade de digitalização. Não é? Se eu tenho um microfilme com uma qualidade muito baixa, se eu tenho uma cópia reprográfica também, ou uma digitalização com uma qualidade muito baixa, eu vou perder mais elementos ainda, de modo que talvez o exame fique até inviabilizado. O que a gente tem visto é que muitos documentos têm saído do meio físico, né, do suporte físico, para migrar para o suporte, para formato digital, não é? Só que o que a gente tem observado é que nem sempre parece que isso é feito de uma forma que avalie
todos os riscos que isso implica, não é? Por exemplo, certificado internacional de vacinação, vocês devem saber que antes ele era nesse formato de caderninho, não é? Aí como está na esquerda, mas agora ele é enviado para a pessoa no formato de arquivo, PDF, digital, e a pessoa imprime esse arquivo na casa dela, não é? Desde setembro, então, se eu não me engano, o certificado só é emitido no formato digital. Esse foi um dos serviços que foi digitalizado pelo governo. Então, a pessoa entra aí no site da Anvisa, fornece CPF, nome, etc., e preenche alguns dados lá da sua carteira de vacinação, não é? Data, posto, número do lote, número da vacina, etc., e com isso ela obtém o seu certificado internacional de vacinação que habilita ela a viajar para alguns países que exigem esse certificado nosso. Então eu nem vou comentar sobre as fragilidades desse processo, porque eu acho que já perceberam, né? O diploma digital também foi uma ferramenta que o MEC lançou no ano passado e existe, então, dispositivos para verificação de autenticidade desses diplomas. Um é um próprio site do MEC, mas as universidades também eventualmente podem ter sites próprios, específicos, né, para validação dos seus diplomas. O que acontece? Eu entendo que uma simples validação por meio de QR, se dentro desse QR não tem nenhuma segurança, nenhuma criptografia, tudo fica muito frágil, não é? A gente já teve casos aqui na polícia que a gente analisou, colegas analisaram, de diplomas falsos que tinham códigos QRs falsos que levavam a páginas web falsas de universidades falsas, ou seja, era tudo falso, não é? Mas quando alguém recebe um papel com um QR e que lê esse QR leva para um site que tem lá o nome da universidade, com algumas variações de letras ali, não é? E que aparece a mensagem que esse diploma é validado, dificilmente ela vai desconfiar que existe alguma coisa errada ali, e existe. Aqui um outro caso que foi reportado para nós, de uma CNH que a pessoa apresentou no formato digital, apresentou no celular, uma imagem de uma CNH muito parecida com uma CNH digital. Essa imagem tinha um QR. Quando a pessoa lia esse QR num leitor de QR normal, levava a uma página web com o nome Detran, né, -gov.com, e essa página web validava essa CNH, essa suposta CNH. Né? E aí eu vou falar de educação e de informação, não é? Não adianta nada você ter meios eletrônicos e etc. De verificação se a população não tem a informação, não é educada para verificar. Ou seja, se a pessoa não sabe que a CNH digital tem que ser autenticada com um VIO e não com um QR, um leitor de QR normal, isso pode claramente acontecer. O CRLV digital também é outro problema que a gente vai enfrentar agora com certeza, não é? Desde julho desse ano, os Detrans não emitem mais CRLVs em formato físico, somente no formato digital. Então, ou a pessoa baixa o seu CRLV no seu smartphone, não é? Ou a pessoa pode também imprimir, né? Só que ela imprime em casa, num papel formato A4, e carrega esse papel formato A4 impresso com ela, né? Tanto o formato digital quanto o formato impresso, eles têm esse QR também pode ser autenticado, deve ser autenticado com um aplicativo VIO, que é o do CEPRO. Tá, mas o que acontece? Eu lendo esse QR, ele é offline, né? Ele vai me trazer as informações do veículo, do proprietário, etc.
Tá? Mas aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante que eu não sei se acontece em outros países, que se chama clonagem de veículo. Como é que um policial vai perceber que aquele veículo é clonado se ele não tem ali o recurso de analisar o suporte físico do documento? Não é? Porque se uma pessoa está com um veículo em que a placa bate, a cor bate, modelo, etc., ele só vai ver que o veículo é clonado se ele abrir o capô, se ele for procurar número do motor, etc., e ninguém vai fazer isso numa batida, numa blitz normal. Né? Então, no nosso entender, esse formato digital fragilizou muito a segurança do documento. Placa Mercosul também é a mesma coisa. Se lançou essa placa com esse QR, achando que agora todo mundo vai poder autenticar a placa e vai dar tudo certo. Mas o que acontece? A gente já tem vários casos de clonagem de placas, não é? Aí as notícias, se alguém fizer uma busca na internet, vai achar também, assim, venda de placa no meio da rua, tá? Ou seja, agregar esse QR simplesmente não trouxe segurança ao produto, ao documento. E, ao contrário, trouxe uma falsa sensação de segurança. Outra coisa que o Marcelo comentou um pouco é sobre fundamento. A gente tem que ter um fundamento forte. Se a gente não tiver um fundamento forte, tudo que vier depois vai ser fragilizado. Então, não adianta nada ter sistemas maravilhosos, tecnologias incríveis, super criptografias, se tudo isso, lá no seu início, se baseia num documento frágil, num registro frágil, não é? O Brasil, então, foi o pioneiro aí no registro com blockchain, não é? Com uma empresa que está oferecendo esse tipo de serviço para os cartórios, mas vejam bem, para você se cadastrar nessa empresa para acessar esse serviço, você tem que apresentar sua identidade, criar a sua identidade virtual. E como é que você cria a sua identidade virtual? Apresentando seu documento de identidade. Agora, eu até vi, foi uma pergunta aí que apareceu. Como é que você verifica que esse documento de identidade é válido e é de fato seu? Você tira do lado do seu rosto. Isso é suficiente? Eu acho que não, não é? Por quê? Além de existir todo tipo de fraude na emissão do documento, a gente também tem essa fraude virtual de pessoas que saem capturando selfies de documentos, não é? Por aí, e manipulando essas selfies. Vira e mexe, a gente vê notícias na internet, nas mídias aí de vazamentos de dados, de roubos de dados, etc. E sendo que, de novo, não adianta apostar todas as fichas num tipo de criptografia se o seu fundamento é ruim e se essa criptografia, na verdade, daqui a pouco não vai ser mais tão segura assim. Como o Marcelo falou, pouca gente sabe o prejuízo que esse tipo de fraude causa no país, não é? De novo, a fraude que vai se baseando, já estou terminando, a fraude que vai se baseando em um início frágil, em fundamento frágil, não é? Só nesse ano aí foram mais de 11 bilhões de fraudes, calculado em fraudes no país. Nesse ano de 2019, a força-tarefa da Previdência, como o Marcelo falou, economizou mais de 400 milhões também em fraudes descobertas. Mas, mundialmente, essas cifras relacionadas à fraude de identidade, que depois esse roubo de identidade vai fundamentar o acesso a outras fraudes, não é? Chegou aí a quase 17 bilhões de dólares. Bom, então, eu vejo como fragilidades, não é? A falta de um sistema confiável de verificação de dados, não basta ter um simples QR para essa verificação, falta de análise de riscos e de gerenciamento de processos,
Não basta você ter um produto bom como um certificado digital, se o processo para você obter esse certificado digital é falho, falta de informação ao público da maneira correta de fazer a verificação dos documentos, falta de acesso a bancos de dados oficiais, nem o próprio governo consegue acessar dados de governo, não é? Por quê? Falta de comunicação e compartilhamento de dados entre entes de governo e entre governo e instituições privadas. Como sugestões, eu teria que é preciso ter mais informação, mais educação, tanto do público quanto de quem emite, de quem estuda, de quem planeja esse tipo de serviço, de documento, o melhor gerenciamento de processo, que, como eu falei, não adianta ter um produto lindo, maravilhoso, se ele se fundamenta em algo muito frágil. Acessibilidade, porque vejam, não adianta transformar tudo para digital hoje, porque não é todo mundo que tem acesso a um smartphone, não é? E também tem essa segurança nos dados, na guarda dos dados, no uso dos dados e da forma como ele é compartilhado. Bom, agradeço a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, tá aí o e-mail e o telefone aqui do serviço. Obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Narumi. Nós vamos começar a parte de debates. Nós tivemos aí algumas perguntas aí que entraram pelo chat. Eu vou pedir aí para o Lucas e para a Narumi abrirem a câmera, abrirem o som aí, para a gente, o Marcelo, para a gente poder conversar, né? Eu acho que o cenário foi muito bem colocado aí por vocês aí, parabéns, alto nível aí de todos, né? Eu nem sei por onde começar, eu queria direcionar, não sei se eu ia direcionar e acho que vou continuar para algo mais geral, que é alertar para os problemas grandes que o país e nós como sociedade temos que nos preocupar, e depois a gente pega alguma coisa específica, porque tem perguntas específicas ali bastante interessantes também. Mas eu queria jogar aí, talvez começando com o Marcelo, para ele, mas os palestrantes fiquem à vontade para mudar e levar o tema para onde eles acharem mais interessante, tá bom? Mas eu queria, Marcelo, fazer um exercício aí. Se a gente seguir nesse ritmo, e nesse crescendo, na maneira como a gente vem fazendo a digitalização, o Brasil ele tem essa coisa de ser pioneiro, né? Podemos comparar, por exemplo, um exemplo que nós temos hoje. É só ver a eleição nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo tem como referência, e ver a eleição no Brasil como nós fazemos, né? Nós, brasileiros, aceitamos a tecnologia e aceitamos com muita rapidez a mudança, né? Até de muito boa fé, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, seguindo nesse cenário, seguindo nesse ritmo, que cenário, que riscos vocês podem ver no nosso futuro aí? Bom, acho que é uma ótima reflexão. Poderíamos ficar aqui o restante à noite discutindo só sobre esse tema. Sob o ponto de vista técnico e até assim de uma visão de inteligência do problema, numa visão de cenários, diante de tudo isso que nós vimos hoje aqui, né, das fragilidades, eu entendo que o assunto tem que receber a atenção estratégica do Estado. Esse é um ponto. Por quê? Porque os riscos envolvidos e as ameaças envolvidas são de tal monta que afetam, inclusive, a questão fiscal do Estado brasileiro. Sem falar, porque isso é em cascata, né? Porque toda a sociedade sofre as causas os efeitos desse problema. E se a gente for somar todos esses prejuízos, todos esses impactos financeiros e até pessoais, né, porque muitos dramas pessoais também podem ter sido afetados por um documento que foi fraudado em algum momento, né, de uma fraude, de uma pessoa que perdeu todos os seus recursos porque foi enganada num contrato falsificado, a pessoa não se identificou. A gente vê direto aí essas agências de viagem fraudulentas, né, que vendem pacotes de viagem. Assim, como é que você autentica quem está do outro lado? Que é o que o Lucas falou. E acho muito que, e aí concordo sim com a Narumi, quando ela fala que é preciso educar a população para que a população tenha condição de vigiar também.
Ela precisa chegar a essa informação do que é um documento íntegro, do que é um documento autêntico, como buscar a autenticidade, os meios, e se não tem os meios, até para que ela, bem informada, ela possa passar a cobrar do Estado os meios para que ela possa ter mais segurança jurídica nas suas relações. O Brasil tem um histórico de fraudes muito significativo, né? Os dados do Serasa demonstram aí a quantidade de tentativa de fraudes é uma coisa fabulosa, né? Chega a quase 2 milhões de tentativas de fraude no comércio ao ano, uma coisa bem chama muita atenção. As instituições financeiras não divulgam muito isso aí, mas os impactos são significativos, até porque eles distribuem, né? Entra na planilha de custos da instituição, então isso é, de certa forma, socializado nas tarifas bancárias, nas taxas que são praticadas, né? De empréstimo e tudo. Ou seja, é preocupante, Miro. Eu entendo que nós temos que, sim, unir esforços para que as diversas áreas do governo possam conversar, integrar, na linha do que a Narumi falou, para buscarmos uma ambiência aí mais segura em termos de documento enquanto prova, né, jurídica. Alguém, Narumi, Lucas, quer colocar? Eu queria complementar, nessa linha do que o Marcelo está falando, é muito engraçado, porque e é engraçado, literalmente engraçado, porque assim, o Brasil ele é um país da desconfiança, né? A gente tem muita fraude, mas ao mesmo tempo a gente desconfia, né, do outro. Então, todos os contratos precisam ter firma reconhecida, todos os contratos precisam, por exemplo, você comprar e vender um carro, e aí a gente não está falando de bens de um valor, é lógico que não é uma compra e venda de um salgado, mas a gente também não está falando de um valor tão expressivo assim, mas de qualquer jeito você precisa ir ao cartório, fazer um reconhecimento por autenticidade, né, no CRV do veículo para poder formalizar aquela compra e venda, né? E é engraçado porque, e aí fazendo o gancho com a sua fala, Miro, você citou a questão dos Estados Unidos e da eleição, né? É isso, porque lá, por exemplo, a gente tem um nível de exigência de autenticação de documentos, por exemplo, muito menor, né? A gente acompanha pelo escritório, muitas vezes, eu acho que inclusive tem uma das perguntas aqui no chat que fala sobre isso, quantas vezes a gente já não fechou deals de valores bastante expressivos com a troca de um PDF assinado, por exemplo, né? E com base no quê? Com base na confiança, né? Entre as partes. E a graça, né? Estaria a piada, entre aspas, né? Estaria nesse final, né? No Brasil, apesar da desconfiança, apesar da exigência de inúmeras formalidades de autenticações, Marcelo e Narumi têm muito trabalho porque aqui tem muita fraude, né? Apesar de todos os controles que a gente tenta impor, né? É isso mesmo. E também assim, né? Pois não, Narumi, pois não, pode falar. Bom, eu concordo em parte com o Lucas, porque essa questão, essa tradição cartorial nossa, eu acho que não é só uma questão de desconfiança, também é uma questão muito de proteção de mercado, não é? De você privilegiar alguns grupos, não é? Por aí. Fazendo contraponto com os Estados Unidos, né, agora que está sendo citado, por que lá não existe isso tão forte como existe aqui também, na minha visão, né, que eu não sou especialista em Estados Unidos. Mas lá existe sim a boa-fé, mas existe também uma repressão muito forte e muito séria, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, uma pessoa, ela sabe que se ela assinar um documento no nome de outra pessoa, ou se ela disser que ela chama José, mas na verdade ela se chama João, isso pode até passar e acontecer, mas se descobrirem, ela vai ser sim processada e ela vai receber uma pena muito significativa, que não é que nem aqui, que a pessoa paga cesta básica ou presta serviço à comunidade, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, lá a repressão é uma coisa muito séria. Então, a pessoa, eu acho, né, que ela deve considerar isso no momento em que ela tenta praticar
uma fraude também, né? Eu acho que aqui, como o Mírio falou, aqui no Brasil a gente aceita as coisas assim de uma forma muito pacífica, muito tácita, não é? Não só nessa questão da tecnologia, né? Em vários outros aspectos também. E também a gente não percebe, talvez o público de uma forma geral, como as coisas são feitas e como às vezes são feitas sem muito planejamento, não é? Lá nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, tem alguns países, estados, né, que estão lançando as suas carteiras de motorista digitais, não é? Só que passaram anos em projeto piloto, passaram anos testando várias fórmulas, aceitação do público, como vai interagir com a polícia, como isso vai ser feito, etc. Existe um documento internacional que padroniza carteiras de motorista, não é? O Brasil não segue. Existe um outro documento, uma outra ISO, que vai sair agora para carteiras de motorista digital. O Brasil também não segue. Não é? Então, a gente adota tecnologias muito rápido, mas eu não tenho muita certeza se essa é a melhor forma da gente se inserir nesse meio digital. Aqui tem algumas perguntas sobre como verificar a autenticidade de documentos, hoje emitidos digitalmente, é o caso da CNH, e colocando mais alguma coisa, perguntam também sobre a questão da fé pública, porque hoje se aceita contratos e documentos enviados por e-mail, né? Também tem algumas perguntas aqui, não sei se junto no pacote, mas sobre o Pix, se tem alguma coisa que a gente pode falar sobre essa questão do Pix que está sendo colocado agora. Coloco aí para vocês essas questões aí. Deixa a Narumi, por favor, Narumi, com questão do como verificar a autenticidade de um documento. Talvez seja você a pessoa que possa tentar nos ajudar, que possa nos ajudar. Eu acho que a melhor forma depende muito do tipo de documento, não é? Mas uma das formas melhores de você verificar esse documento seria você ter acesso à base, não é? E a gente não tem acesso à base. Hoje eu vejo muitas empresas, alguém aí falou sobre como verificar um documento que você envia por e-mail ou que você envia via digital, não é? Hoje, todo mundo sabe que você abre uma conta bancária preenchendo alguns dados e mandando a foto escaneada do seu documento, não é? Essa verificação hoje é feita muito com base de inteligência artificial e tem algumas empresas que estão se especializando nisso e cruzando várias bases de acesso público, né? Por exemplo, Portal Denatran, acesso público. Tem algumas instituições que a gente sabe, instituições públicas, que a gente sabe que estão dando acesso à iniciativa privada aos dados do cidadão, não é? Não sei se de maneira totalmente consentida, consciente ou não, mas é feito por esse cruzamento de dados, ao passo que seria muito mais simples se houvesse como uma central nacional de conferência de documentos. Isso existe na Austrália, não é? Tudo bem que a Austrália é muito menor que a gente, não é? Tem menos população, menos documentos, etc. Mas é uma coisa impossível de fazer? Não é. Né? O que falta é vontade, não é? E a vontade faz a gente alcançar qualquer coisa. Queria juntar duas perguntas. Desculpa, né? Estou sendo rápido. Mais alguém quer fazer suas considerações aí? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que dentro da linha do que a Narumi falou, tem um aspecto importante também que eu percebo, assim, de alguns anos, né? 17 anos que eu trabalho na inteligência, que diz respeito à falta de uma mentalidade de segurança generalizada no país, né? Em todos os níveis. Quando se fala do tema segurança, nós não somos previdentes de uma forma geral, né? Não sei se é da nossa cultura, não quero fazer aqui julgamentos sociológicos sobre o povo, né? Nós enquanto brasileiros, mas o fato é que falta uma sensibilização para a segurança. E isso se reflete em tudo e nesse tema, então, reflete inclusive
na mentalidade de gestores públicos, gestores privados, porque se espera sempre o positivo do resultado de uma política pública, que é lógico, é importante. As políticas públicas são essenciais. A função do Estado é entregar políticas públicas que melhorem o bem-estar de sua população, né? Mas tem o outro lado, tem um lado do mal. Infelizmente, nós temos isso, né? O mal existe o crime, existe o lado das pessoas que querem se aproveitar das facilidades criadas para socializar, digamos assim, o acesso às políticas públicas, né? Para, então, lograrem aí benefício financeiro próprio. É interessante, essa semana eu fiz o decreto que trata do compartilhamento de dados, né, que é o 10.046, que eu acho que é o caminho de a gente chegar a uma integração dos dados dos cidadãos, né, das diferentes bases de dados, dando maior assertividade, por exemplo, na identificação dos cadastros. Ele criou um Comitê Central de Governança de Dados. Esse comitê, desde o ano, há 2 anos, ele vem se reunindo. E eu tive a curiosidade de dar uma olhada nas atas das reuniões essa semana. Percebi ali que em nenhuma das atas eu encontrei o termo fraude. Em nenhuma das atas eu encontrei o termo, por exemplo, encontrei o termo segurança, sim, mas como denominação da área que estava se manifestando ali durante a reunião, a área de coordenação geral de segurança da informação, ou mesmo fazendo alusão à própria lei em relação, quando ela menciona questão do decreto, né, quando ele menciona a questão de segurança. Ou seja, isso está meio que... É uma barreira que nós temos que vencer, entendeu? De sensibilização. Essa sensibilização, eu acho que uma das intenções da gente estar aqui é justamente a gente levar a ideia para a sociedade, né, que isso vai ficar para a posteridade aí na internet, dessa importância de sensibilizar para isso, de proteger o nosso país, em que, ao fim e ao cabo, nós estamos falando aqui de Brasil, né? É o bem-estar da população brasileira que é afetada pelo crime. E a fraude documental é um instrumento que facilita o cometimento de inúmeros crimes. Então é isso, eu acho que a mensagem dentro desse tema, né? É a grande mensagem da nossa dia aqui. Eu queria juntar algumas perguntas. Tem pergunta aqui sobre o certificado digital, que também passa uma ideia de que a assinatura digital, o certificado digital é seguro. Tem perguntas sobre a questão da resolução 4474, que tratou da digitalização aí dos documentos. E também tem mais uma pergunta sobre a questão de pessoas se passando por outras para poder aplicar fraude, que é tem um termo em inglês até que agora me falta aqui. Queria juntar essas 3 questões aí. Nós temos um contexto de que se acredita muito na assinatura digital, estamos com a resolução que facilita o documento digital e temos essa questão do fraudador se passando por outras pessoas. Eu queria ouvir vocês sobre isso aí. Não sei se o Lucas quer começar, Lucas, assim eu te dou a chance de falar um pouquinho. Pode ser, vamos lá. Eu posso até começar contando uma história pessoal para vocês, que acho que fala muito sobre essa questão que a Narumi apontou bastante, o Marcelo falou também, de você pode ter no final do dia um documento rígido, mas a origem daquela assinatura, né? Então, um exemplo que a Narumi trouxe do caso dos funcionários do IBAMA, né? Como eu tinha falado, todo advogado que atua com o judicial, né, hoje em dia, precisa ter um token, né? Precisa ter o certificado digital, né, que é emitido por uma certificadora, eu acho, na verdade, e homologado pela OAB Nacional. E durante a pandemia, o meu certificado venceu. Eu até contei essa história numa reunião prévia que a gente teve entre nós. Meu certificado venceu e acabou que eu descobri que o certificado estava vencido dias depois dele ter vencido. E aí tive que achar uma certificadora que estava aberta durante a pandemia para conseguir fazer a renovação do certificado. E foi engraçado, assim, engraçado, na verdade, entre aspas, trágico, porque
O rapaz da certificadora disse assim para mim, olha, se o senhor tivesse visto isso um dia antes dele vencer, e eu vi isso no dia seguinte, que a data na minha agenda ficou errada, ele falou, se você tivesse visto isso um dia antes dele vencer, o senhor não precisava nem vir aqui. Eu falei, como assim não precisava vir aqui? Não, o senhor fazia um procedimento pela internet, pagava o boleto, digitalizava os documentos, mandava, a gente liberava o token de novo. E aí era aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, como é que uma chave dessa importância, né? Então, o certificado da OAB ele pode ser usado para ingressar nos sistemas de todos os tribunais do país que tem a autenticação pelo certificado digital. Você tem interação com sistemas da própria da administração pública em geral, então você pode declarar imposto de renda, você pode, enfim, você pode praticar, na verdade, todos os atos eletrônicos da vida civil, praticamente todos você consegue com aquele certificado. E era o que a Narumi estava falando, né? A gente não tem... não adianta nada, por exemplo, chegar na mão dela um documento assinado lá pelo Lucas com a certificação digital, que o documento vai estar perfeito. Agora, talvez não tenha sido o Lucas que tenha feito aquela assinatura, né? Porque aquele certificado digital pode ter sido obtido de uma forma fraudulenta. Então, eu acho que a gente tem muito para caminhar aí e fazendo o gancho com o que o Marcelo falou da falta de mentalidade de segurança. Eu tenho um histórico de empresa, eu estou no setor privado desde o início da minha carreira e comecei em empresa, e isso é um negócio que a gente escuta muito dos colegas do Miro, né, de segurança. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com senha, cuidado com token, cuidado com crachá, cuidado com credencial, não pode compartilhar, né? E esse tipo de coisa cada vez se torna ainda mais importante, né? Então, eu até falei isso num tom de brincadeira com os palestrantes no particular, mas é verdade. O meu certificado digital, por exemplo, não sai de casa, porque eu não posso arriscar perder ele no meio da rua em hipótese alguma, né? Então, ele mora dentro de casa, vai de casa para o escritório quando necessário e volta para casa, né? Ele fica seguro, né? Acho que o certificado é o novo talão de cheque, né? Que você guarda em casa e leva 2 folhas na carteira, né? Mas o talão mesmo, ele fica em casa. Eu falei tanto, Miro, advogado, se você deixar, vai falando. Qual era o resto da pergunta? Tá ótimo. Então, olha, a audiência está ótima, o pessoal não está indo embora, significa que vocês estão conseguindo segurar a audiência aí, o tema está bastante interessante. Ok? Bacana. Marcelo, Narumi, mais algumas considerações sobre essa questão, não? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão, de certa forma, a Narumi abordou isso quando ela disse do sistema punitivo, né? Fez um paralelo com o sistema punitivo americano, né? Com norte-americano, com o nosso. Eu não sou da área jurídica, esclarecendo, tá? É uma opinião mais como cidadão do que e técnico que estuda um pouco a questão, mas me parece que o nosso sistema punitivo é muito condescendente com esse tipo de fraude. A má-fé pública, para mim, talvez seja um dos piores ilícitos que se pode cometer contra uma sociedade, contra uma pessoa, porque é uma enganação, né? O estelionato, assim, você está traindo a confiança do seu semelhante. Isso tem, né, lógico, desdobramentos aí éticos e morais que eu não vou, e cada sociedade apena esse tipo de desvio de conduta à sua maneira. Mas é interessante, eu fiz, nesse curso que eu estou concluindo agora, eu fiz um estudo histórico dessa questão da falsificação documental no país e cheguei até lá nas ordenações filipinas. E naquela época lá, ainda do Reino de Portugal, né, no Brasil, existia no âmbito do território português a pena contra o estelionato, contra a falsificação. A pena ela era gradativa a depender do montante, do benefício, do lucro que o criminoso logrou, né? E era uma gradação que ia de multa e numa sequência intermediária de valor
a pessoa podia ser, a pena era o degredo, e o degredo era a pessoa ser exportada para outra, além-mar, né? E um dos locais de degredo era justamente o Brasil. E na última gradação era a África. Então, ver que aquela sociedade daquele tempo considerava um mal talvez maior do que o que a gente considera hoje. Essa é uma reflexão histórica sobre a evolução de como a gente apena esses ilícitos contra a fé pública. E no contexto, é importante destacar que existe até um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional que tipifica o crime de porte de documento falso. Porque de toda essa discussão aqui, né, é importante a gente, eu até nem sabia, com esses estudos eu tomei o conhecimento dessa situação, que não é apenado o crime de porte de documento, ou seja, falsificar o documento, fabricar um documento falso é crime. Usar o documento falso é crime, mas transportar o documento falso não é crime. Então, assim, há vários casos de apreensão de documentos em trânsito, né, que a própria Polícia Rodoviária Federal tem feito, e que, boa parte das vezes, os criminosos são, por falta de um tipo penal para apenar, ele não é apenado. Então, acho que o sistema punitivo tinha que evoluir um pouco, não só com relação ao porte de documento falso, mas também com relação até às próprias penas que são atribuídos a esse tipo de ilícito, né? Oi, Mira, eu só queria fazer uma consideração bem rapidinha acho que sobre o que foi perguntado aí pelos colegas, não é? Primeiro, né, caso de certificado digital é um exemplo clássico de processo, gerenciamento de processo. Se você não tem um bom processo, você não tem um bom resultado, não é? Se o seu processo de emissão de certificado não é robusto, como aí a Juliana, né, deu um exemplo do processo dela, que parece que é um pouco mais robusto, né? Você obtém um certificado facilmente em nome de outra pessoa e começa a praticar atos legais em nome de outra pessoa, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os fiscais do IBAMA, né? Aí a Adriana perguntou sobre a resolução do Banco Central de digitalização de documentos. Aí, para mim, é outro caso de análise de risco, ou seja, está se assumindo o risco da fraude, não é? Então, isso foi sopesado. O que me custa mais? Arquivar esses documentos físicos, né, dar o tratamento a eles, ou digitalizar tudo e assumir eventuais fraudes? E os bancos escolheram assumir as fraudes. Então, eu não vou ensinar ninguém a falsificar documento, né? Mas tem casos em que a gente não consegue comprovar a fraude, não é? E nesse caso, então, está se assumindo o ônus, né? Ou seja, o pagamento daquele cheque que a pessoa diz que não foi dela, etc. Então, é tudo uma análise de risco, né? E outra coisa que eu queria dizer, como eu disse, tem casos em que a gente consegue comprovar, tem casos em que a gente não consegue comprovar. Então, a gente aqui na Perícia faz uma ginástica verbal, assim, ginástica da semântica do português, para dizer ver bem como escrever isso, porque a gente dificilmente vai dizer que não houve alteração, mas sim que não foi observada ou que não se pode comprovar a alteração, tá? Isso não quer dizer que ela não exista. Obrigada. Aproveitando o gancho da Narumi e respondendo uma pergunta, quando ela falou a questão do risco da fraude, né? E acho que alguém fez uma pergunta sobre a questão de como verificar isso no meio corporativo, né? E é isso, né? O dia a dia da empresa é assumir risco, né? O dia a dia do empresário é sobrepesar risco versus o lucro que ele vai obter e chegar no resultado final, verificar o que é melhor para ele ou para ela. Então, por exemplo, na época que eu estava em empresa, o departamento jurídico foi chamado a falar sobre as assinaturas eletrônicas. E aí, voltando sobre a minha exposição mais cedo, né? Sobre como é que a gente ia organizar isso. E aí, na empresa ficou determinado, depois do nosso parecer, que a partir de determinado valor, você precisaria ter uma segurança maior naquela assinatura. Então, não seria confortável você ter um contrato de milhões com uma assinatura que não tivesse, por exemplo, o certificado digital. Então, a gente
montou uma escala de valor, né? E a depender do valor do contrato e outras questões mais, como nível de importância, confidencialidade, enfim. Mas uma das principais métricas e mais fácil de trazer aqui para vocês, é a questão do valor, né? Então, acima de X reais, esse contrato ele precisa ser assinado por alguém com o token, por exemplo, né? Com a certificação digital emitida lá pelo ICP Brasil, validada, né, pelo ICP Brasil. Contratos menores não teriam essa necessidade. Agora, sobre essa questão do risco e essa questão operacional, isso é até um assunto que a gente estava até discutindo na pós-graduação essa semana, que era exatamente o problema de você aceitar, uma colega, acho que até vai escrever sobre isso, que seria a assinatura híbrida. O que seria a assinatura híbrida? A gente vê isso acontecer muito agora na pandemia, e isso acontecia bastante em negócios internacionais, né? Uma parte assina o documento com uma assinatura eletrônica, aí o outro lado imprime, rubrica e assina de forma física. Digitaliza e manda isso de volta para a pessoa. E aí esse documento fica desse jeito, né, durante um bom tempo, até que isso seja regularizado ou que as assinaturas sejam colhidas de uma outra forma. E isso é uma questão super nova, ninguém escreveu sobre isso, isso é uma coisa que está acontecendo muito na pandemia, porque nem todo mundo tem a assinatura, a possibilidade, né, de usar o token para fazer a assinatura digital. Acho que foi até a Narumi falou isso, né? Nem todo mundo tem smartphone, então assim, nem todo mundo tem o token, mas os negócios precisam acontecer, né? O mercado precisa rodar, né? E aí cabe ao empresário sobrepesar esse risco, né? Procurar naturalmente o apoio de um advogado, de um especialista, né? Para poder fazer essa análise de risco para ver qual, a depender do apetite, né? Para seguir com a atividade, né? O que não pode é parar a empresa, né? A gente tem que sempre continuar seguindo. Bom, o tema está quente, está muito bom, mas infelizmente a gente tem que encaminhar para o final, né? Perguntaram aqui o material, esse vídeo vai para o canal do YouTube da CCBC, vai para as mídias sociais da CCBC. Eu vou pedir para vocês aí, começando invertendo, né? Eu vou começar com a Narumi, vou para o Lucas e fecho com o Marcelo, para vocês fazerem as considerações finais aí, para a gente poder fazer o encerramento, né? Eu, da conversa com vocês, eu me lembrei de um... Eu, quando comecei na área de tecnologia na década de 80, eu tive um coordenador que ele me falava, quando a gente pegava alguma coisa ruim para fazer, programas para refazer, ele tinha uma frase que ele falava: você não constrói casa boa em cima de alicerce ruim. E a gente está num processo que é inevitável. A gente vai para o mundo digital, mas se a gente sai de um alicerce ruim, nós vamos ficar com problemas aí durante muitos anos para poder resolver. Aí eu quero passar para o Marcelo aí para ele fazer para a Narumi fazer a finalização dela aí, para a gente encaminhar o final, tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos vocês, brilhantes aí, não posso falar dos outros, quase que eu falo que um dos melhores webinários aqui nós, mas do bom nível que a gente tem feito nos nossos webinários aqui, tá bom? Parabéns a todos. Bom, obrigada, Mira, obrigada à CCBC, à Andressa, e que organizou tudo, ao Marcelo e ao Lucas pela companhia, todo mundo que assistiu, e a intenção é mesmo problematizar, não é? Fazer as pessoas pensarem um pouco, refletirem e verem o risco, né? E analisar o risco. Cabe a cada um aceitar ou não. Muito obrigada, então, e a gente está à disposição ali pelo e-mail para quem quiser. Lucas. Bom, Miro, queria agradecer mais uma vez a CCBC a oportunidade, é uma honra enorme poder falar aqui nessa casa, e na sua pessoa agradecer todo o staff que está por trás desse webinar, que com certeza sem eles, né, e elas, a gente não conseguiria colocar isso de pé, né? Foi um prazer imenso. Agradecer a companhia dos meus queridos palestrantes aqui, companheiros de mesa, Narumi e Marcelo. Aprendi muito com vocês hoje, foi um prazer imenso.
e agradecer esse público que nos ouviu até esse momento e contribuiu com as perguntas para esse debate ficar cada vez mais rico. Muito obrigado, e qualquer coisa que vocês precisem da CCBC, do Narumi, Marcelo e o próprio público, a gente lá do CQS está à disposição, podem mandar um e-mail lá. Quem não anotou pode anotar, é o lucas.morado@cqs.dv.br. Fique à vontade. Obrigado. Bom, ótimo, eu também aprendi bastante hoje aqui e confesso que com a palestra da Narumi ali eu fiquei um pouquinho mais assustado, que já sou, em relação à dimensão do problema. E muito obrigado, viu, Miro, pelo convite. Transmita aí os meus agradecimentos à CCBC. E obrigado aí, Andressa, pela organização. E foi um prazer aí estar debatendo com a Narumi e o Lucas, os quais eu agradeço aí a oportunidade. Teve uma pergunta aqui, eu só vou deixar o último comentário, sobre a questão do RIC, que é o Registro de Identificação Civil. É um projeto que se iniciou com a lei de 97, 98, se não me engano, e que em 2010 a gente estava começando a acreditar que íamos emplacar uma evolução no sistema de identificação civil no país, e infelizmente o projeto foi descontinuado. Um projeto que trazia biometria, trazia uma centralização da base de dados biométrica, a centralização da base de dados biográfica, que complementa a identificação e individualização do cidadão, mas infelizmente esse projeto foi descontinuado. Eu entendo que a sociedade tem que, sim, estar ciente de que corre riscos com esse sistema de identificação civil do país, e que não para só aí, que passa pelo registro civil também, que é o documento base que alimenta a emissão das carteiras de identidade, né? Então, assim, é todo um sistema de cadeia, uma cadeia documental que precisa ser melhor gerida, como disse a Narumi, para que a gente tenha, no futuro, um cenário mais seguro em termos dos documentos públicos e privados no país, especialmente a identidade civil e o registro civil. É isso, obrigado pela oportunidade e obrigado ao público, aí, aos ouvintes, né, que ficaram até agora nos ouvindo. Aí. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem, transmitindo um pouco das nossas preocupações e inquietudes para a reflexão geral. Muito obrigado, Miro. Bom, agora para finalizar mesmo, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, participando, e agradecer a todo o staff aqui da CCBC. Eu vou agradecer na pessoa vou agradecer a todo o nosso staff, citando 3 pessoas muito importantes para nós, que é a Cláudia Ramos, a Andressa de Sena e o Cleiton Nogueira, que cuida da parte técnica aqui com a gente. Eu convido vocês a conhecer a CCBC, procurar pela CCBC nas nossas mídias sociais, no nosso site, e também se tiver alguma empresa, alguém aí que queira se internacionalizar ou que queira entrar nesse mundo de relações entre Canadá e Brasil, também procure a CCBC, que a CCBC tem como ajudá-los, tá bom? Muito obrigado, encerramos aqui, e esse é mais um webinar da Comissão de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Obrigado de novo e fechamos aqui, tá?